Olá, colega. Vamos conversar um pouquinho sobre esse mistério de produto que não vende. A gente investe tempo, recursos, esperança, muita expectativa e quando chega lá no mercado o produto é um fracasso ou não vende tanto quanto a gente esperava. Por que será que acontece isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, tá? Obviamente o que a gente quer, o nosso sonho, a nossa realização profissional como engenheiro é criar produtos altamente atrativos que sejam um sucesso de vendas. Então, por que será que esse problema é tão comum em tantas empresas? Talvez você mesmo tenha experiências frustrantes nesse sentido aí. A primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui é um erro muito comum, um erro grave que ocorre em muitas empresas. Talvez você mesmo tenha cometido esse erro já, que é iniciar o desenvolvimento de um produto novo a partir de uma ideia. Esse é o mais comum. E pior se essa for uma boa ideia, quer dizer, uma boa ideia aos nossos olhos. Aí começa todo o ciclo de desenvolvimento, aquilo que eu falei agora há pouco, tempo, recurso e depois frustração. Por que será que isso passa? Essa é a reflexão que eu quero fazer aqui nessa conversa, tá? No meu modo de ver, na minha experiência aí de algumas décadas nesse assunto, né, a causa raiz é aquilo que está na cabeça de muito engenheiro, e dos mais competentes, inclusive, principalmente dos mais competentes, que é o seguinte: eu já sei o que o cliente quer. Por que eu vou tomar tempo para ir lá e ver se eu já sei até mais do que o cliente mesmo sabe? Então, a partir daí começa aquilo lá, né? A pessoa imagina algo que vai atender o cliente, porque ele já sabe o que o cliente quer, e essa história que eu acabei de contar aí de frustração. Mas, se a gente refletir um pouco, é imprescindível, mas imprescindível mesmo, obter informações diretamente do cliente. Isso chega a ser óbvio, mas é difícil superar essa barreira de, antes de mais nada, antes de iniciar o ciclo de desenvolvimento, ir lá no Gemba, ou seja, lá no mundo do cliente, e conversar cara a cara com o cliente, observar atentamente o que o cliente está vivendo, não é? Quais os problemas que ele tem, quais são os sonhos que ele tem, que frustrações o cliente tem, qual é o problema central do cliente, quais são as necessidades não atendidas do cliente. Esse tem que ser o ponto-chave, ponto de partida no desenvolvimento de um produto de sucesso. Eu não estou negando aqui que você não possa apoiar-se em dados, em experiência, em Big Data, o que seja. Estou dizendo que o ponto nevrálgico, né, desse processo de criatividade, de novos produtos, tem que ser esse contato pessoal, cara a cara com o cliente. E para isso você usa dois órgãos que já temos de graça aqui, né? A visão e a audição. Mas como que a gente pode fazer exatamente isso aí, né? Muita gente já tenta, ou contrata agência para fazer. Agora, aqui vai uma escolha importante, que é a metodologia correta para fazer isso aí. Como trabalhar de tal forma que essa informação toda rica aí do cliente, do mundo do cliente, seja aproveitada ao máximo, de maneira a trazer insights relevantes sobre as oportunidades de inovação e melhoria dos produtos com os quais a gente serve o mercado. Bom, para isso eu já, faz muito tempo, desenvolvi e venho trabalhando na metodologia da voz do cliente, Voice of the Customer. Inclusive eu deixo aí um link para você acessar uma primeira aula desse curso que eu tenho completo online sobre a voz do cliente. Essa primeira aula está gratuita, aí nessa aula eu faço uma visão geral, eu expando mais essas coisas que eu estou começando a conversar aqui. Então você vai poder ter uma visão mais completa dessa metodologia, né? É a primeira aula do curso. Veja lá. Se você gostar, depois também, claro, vai ter oportunidade de se inscrever no curso e vários outros cursos que eu tenho online também. Mas então é isso, resumindo, né? Não cair na armadilha de achar o que o cliente quer, né? Não cair na armadilha de iniciar o projeto de desenvolvimento com uma boa ideia de qual seja o produto que deve fazer sucesso, mas antes ir lá na realidade do cliente, no mundo que ele vive, ver quais são os trabalhos, quais são as atividades que ele está fazendo e, ao fazer essas atividades, que dores de cabeça ele enfrenta e que sonhos ele tem. Aí está o segredo para desenvolver um produto de alto sucesso no mercado.